E ser antifrágil significa desfrutar da não linearidade. Ou seja, quando eu puder crescer muito, eu vou crescer, mas eu não vou perder. Porque eu não posso ser frágil. Então o MBL está se construindo hoje como resiliente. Entendeu? E quem é frágil hoje? Quem está construindo, está demonstrando fragilidade? O Bolsonaro. Mas Renan, o Bolsonaro é muito maior do que vocês. Tudo bem, veio uma crise agora, veio um evento Cisne Negro. Qual é o evento Cisne Negro? O Marçal. O Marçal surgiu. O MBL não vai quebrar pelo Marçal. O MBL não vai perder nada com o Marçal. Nada no planejamento do MBL será alterado por causa do Marçal. Agora pro bolsonarismo. Tudo está sendo alterado por causa do Marçal. Eles estão se fudendo em sério. O Bolsonaro tá perdendo grande parte dos caras dele. E esse é o problema. Este caso mostra que o Bolsonaro é frágil. Só que aí você vai me perguntar, Riso. Mas Renan, o Marçal é antifrágil? O Marçal é antifrágil, Renan? Eu acho que não. Eu acho que não. Este caso mostra uma não linearidade do Marçal, tá? Essa não linearidade convexa que permite esse crescimento dele, tá? Aquela curva exponencial, tá? Mas no long run ele é frágil, tá? Igual o Bolsonaro foi antifrágil, ou ele parentou ser antifrágil porque ele tinha convexidade durante o surgimento dele, mas ele tinha as fragilidades na família dele. E também na forma como ele construiu seus aliados. Eu espero que vocês entendam isso. Talvez a real mesmo, e eu ando pensando muito sobre isso, quem é antifrágil na política brasileira, pode botar aí. Centrão. Tá? Então, eu só tô colocando assim que o Marçal, ele parece ser, numa crise que envolve ele próprio, o antifrágil, e ele vem demonstrando antifragilidade, mas no long run, parece não ser o caso. Entendeu? E aí, quem seria o verdadeiro antifrágil? Coloca por cima dele, assim, cobrindo ele. Porque, tipo, a gente pensa que é uma é outra. É o Centrão. Centrão é antifrágil. Né? O Centrão, ele se molda, ele muda de forma, ele toma lado. Então, o Centrão nunca sai do poder. Tá? E o Centrão se aproveita das crises. Toda vez que um governo entra em crise, é o Centrão aproveitar a crise. Toda vez que um governo entra em crise, o Centrão aumenta a força dele. Não importa se é um governo de esquerda ou um governo de direita. O Centrão sempre aumenta a força dele. Então me parece que o Centrão... Me parece... Posso estar errado. Estou louco para ouvir alguém que fale, Renan, vejo de outra maneira. Mas me parece que o Centrão, toda vez que tem uma convexidade, ou melhor, alguém sofre uma concavidade no governo, do outro lado o Centrão está aumentando a força dele. Por quê? Porque eles são uma espécie de bandido estacionário, tá parado, olhando. Pintou a crise nele. Deixa eu meter a faca no pescoço, ó, não vou votar se você não fizer isso. Pintou a crise no outro, tal. E eles criaram uma série de fundamentos para isso, para garantir essa espécie de antifragilidade deles, que vão desde o sistema de financiamento partidário até as emendas, tá? É bem legal isso aqui, tá? É bem interessante. Então, eu acho que assim, o momento atual faz o Marçal parecer antifrágil e ele está tendo ganhos exponenciais com isso, o Bolsonaro está tendo perdas exponenciais com isso, e o MBL está se mantendo no 0 a 0 graças à resiliência dele. Mas no long run, quem é realmente antifrágil, por enquanto, uma análise prévia aqui que eu tô fazendo totalmente, Riso, no freestyle aqui com você, Pois é. é o Centrão, tá? O que vocês acham disso? Quero saber aqui, ó, o Henrique Dura falou, carai, convexidade e concavidade, virou aula de física agora de humanas. Não, cara, é um cara que eu gosto do Taleb, eu acho legal as ideias dele, e eu acho legal começar a perceber a minha realidade de maneira não linear, tá? Então, você já vem que eu venho falando em não linearidade em vários programas. Não linear, não linear, não linear, não linear. E eu sei que eleições são não lineares. Quer ver? Bota um gráfico assim, ó. Vamos pegar gráfico de eleições passadas. Bota um gráfico do Kim Kataguiri no Google Trends e põe assim, mais de 10 anos. Ué. Kim Kataguiri, vamos lá. Tá na tela? Pode pôr na tela, vamos fazer a pesquisa junto. Agora tira 12 meses, vamos botar aí, sei lá, os últimos 5 anos. Ah não, tem que ser 2004 presente. 2004 ele tinha... Isto, mas é isso aqui, ó. Quem que é o primeiro pico do Kim Kataguiri? Aquele grande pico. Quando data é? Outubro de 2018. O que acontece em outubro de 2018? Ele é eleito.
ele é eleito. Você entendeu que há uma curva exponencial no dia da eleição? Se eu for pegar e eu fizer uma medição da atenção nos dias que antecedem a eleição, em um dia ele tem esse super pico. Então a atenção que as pessoas dão para a tomada de voto acontece no final do final do final do final, tá? E ela representa também um acúmulo da atenção que a pessoa tem anteriormente, mas é lá na ponta no final. Agora, se eu for procurar o outro segundo maior pico dele, bota assim, que não sei que dia foi a eleição. Eu não consigo? Bom. Não, o que você tá fazendo? 2004 pra cá. Aliás, 2005, 2015 pra cá, não 2004. Ah. Aqui a eleição? Essa é a segunda eleição dele. Ele teve uma votação menor, ele teve uma pesquisa menor, e antes, volta ali, tem um outro pico que foi o quê? Você sabe essa crise, né? Eu sei. Qual foi? A do Monark, entendeu? Então, o que acontece? Você tem um pico, então não é uma reta de atenção que o cara tem até a eleição, é uma... Ela chega na véspera da eleição e vem uma curva, a curva de atenção, tá? Por que é a curva de atenção? O voto é obrigatório no Brasil, mas não só porque o voto é obrigatório. Votar é um evento importante. As pessoas tomam ciência daquilo, né? Essa massa de milhões e milhões de brasileiros na reta final. Ainda mais o brasileiro, que é um sujeito que deixa tudo para a última hora. O voto no legislativo, vamos dizer, é uma decisão que é tomada ali, na rapa do tacho. Milhões de pessoas recebem a colinha dos seus familiares, de alguns amigos. Eles ouvem, em geral, as pessoas que elas consideram mais confiáveis ao redor delas. Eis o porquê o MBL sobrevive. Aí pergunte isso, por que o MBL sobrevive? Resiliente. Não é. Você precisa perguntar. Por que o MBL sobrevive? Pergunta. Por que o MBL sobrevive? Boa pergunta, Riso. O MBL sobrevive porque a gente tem uma ideia de formar as pessoas mais inteligentes e interessantes dentro do meio de convívio delas, de modo que elas sejam multiplicadoras, elas formem o voto de outras pessoas ao redor delas, entendeu? Então, um objetivo central nosso é essa construção de uma massa militante com capacidade de disseminação, entendeu? É isso. Isso nos permitiu sobreviver mesmo sendo minoritários, entendeu? E a gente entende que o nosso tamanho, quando vem a votação, ele aumenta muito porque a gente tem essa capacidade de contaminação na reta final, tá? Eu tô surpreso que a nossa audiência subiu com a gente fazendo esses gráficos, Riso. Reparou? A gente entrou num assunto super críptico com gráficos, transformamos numa aula, mas vocês precisam entender assim, a gente precisa entender o fenômeno, o processo, tá? O que é frágil? O frágil, ele é côncavo, tá? O frágil é o seguinte, a curva é para baixo. É uma taça de cristal, tá? Se você for pensar da integridade de uma taça de cristal, ela, assim, ela pode quebrar a qualquer momento. Ela tem que ficar guardada numa cristaleira, protegida, né? Qualquer coisa abala ela. Entendeu? O antifrágil é aquele organismo que ele é meio que um organismo vivo. Ideias podem ser antifrágeis. Organismos... Por exemplo, se você faz musculação, o que acontece? Você está machucando, você está agredindo o teu músculo e ele cresce. Ele tem uma antifragilidade. Lógico que você machucar demais, ele também quebra, né? Você, vou levantar uma tonelada aqui e tal, ela te esmaga, né? Mas, em resumo, tá? Você tem uma taxa de ganho que você consegue obter em se machucar, em se agredir. Eu acho que tá claro isso, entendeu? Então, organismos são antifrágeis, empresas podem ser antifrágeis, políticos, carisma, ideias, conceitos podem ser antifrágeis. E a gente tem que usar isso a nosso favor, porque a gente não pode ficar pensando de maneira linear o tempo todo. Tá? Este é o game. Políticos velhos sabem disso? Sabem. Esse é um daqueles segredos que os marqueteiros não te contam. Tem vários segredos que os marqueteiros sabem. Eles sabem que a reta final da campanha, os últimos dias é o que importa. Políticos investem o seu caixa pra valer na última semana de campanha. Por quê? Se a atenção é exponencial e a grande atenção vai estar acontecendo na reta final, joga choque de atenção, choque de investimento ali na última semana pra você tentar virar pra valer. Porque as pessoas vão estar abertas a isso. Os Nunes, os candidatos old school, eles contam com isso. Eles contam o seguinte, que já que a atenção vai ser não linear e na reta final você vai ter um monte de gente querendo saber, ora, se eu meter muita TV, se eu jogar um monte de santinho no chão, essas pessoas vão falar, eu vou nele. Porque as pessoas tomam decisões, assim, das mais idiotas possíveis, tá? Pediu pra botar o Ivo Renan, é verdade, já estamos com 9. Vamos pro 10. Olha só, eu vou autografar até o 14. Vamos lá, vamos autografar até o 14, bora. Tá? Gostaram aqui desses nossos lugares? O que você achou, Riso? Achei, poxa, que tá mó legal.